Ela perdeu o marido, a mãe e a sogra, tudo num prazo muito curto de tempo, em uma semana. Hoje nós vamos ouvir a história da Eneida Naline, que vai contar para nós sobre o que ela passou, esse período de luto e a transformação dela. Eneida, seja bem-vinda aqui no nosso quadro Mulheres de Alto Impacto. Obrigada, Andréia. Estou muito feliz de fazer parte desse quadro, porque na verdade quando a gente tem a oportunidade de falar e ser ouvida e ouvir, porque o propósito também é esse, é muito bom. Então eu sei que muitas histórias vão me ensinar também através desse projeto maravilhoso. Então, Eneida, conta para nós, né? Como que foi esse processo, né? Porque dia 5, dia 9 e dia 11, 3 perdas muito próximas uma da outra. Nós estamos passando, né, por uma pandemia e eu costumo dizer que ninguém vai sair igual ao que entrou. No nosso caso, assim como em muitas famílias no mundo, nós tivemos a infecção pelo Covid e a minha casa foi afetada, né? E a gente teve as pessoas que foram infectadas e tiveram as complicações, infelizmente, não conseguiram voltar para casa. Então, o meu marido, no dia 14 de novembro de 2020, a gente começou a sentir um certo mal-estar. Os meus sintomas e do meu filho mais novo foram mais leves, mas o meu marido teve que voltar, infelizmente, 4, 5 vezes para o hospital, para realmente ser internado e começar o tratamento. A minha mãe foi para a casa da minha irmã e conseguiu ficar na casa dela até que a infecção, o período de infecção fosse interrompido, né? Mas aí ela começou a passar mal e teve que ser internada também. E a minha sogra também foi internada no mesmo período. Nós começamos a sentir os sintomas no dia 14 de novembro de 2020 e no dia 20 de novembro meu marido foi internado. Ele foi para o hospital, inclusive sozinha, porque eu tinha aulas online no mesmo período que ele. Fiquei de avisar os alunos, porque a gente trabalhava em todas as escolas juntos, inclusive nessa aqui que estamos, né, que é a Stop and Learn, que foi fundada por nós. E aí ele foi internado, e aí assim, a gente acompanhando, a gente dividiu as funções, então meu cunhado ficou de dar as notícias da minha sogra, eu fiquei de dar as notícias do Matheus, do meu marido, e a minha irmã e a minha sobrinha as notícias da minha mãe. E infelizmente, né, a gente teve as perdas no dia 5 de dezembro de 2020, a minha sogra faleceu de manhã e o meu marido no final da tarde. Aí no dia 9, uma amiga nossa estava viajando, uma amiga muito próxima, ela teve uma parada cardíaca e também veio a falecer. E no dia 11 de dezembro da mesma semana, a minha mãe teve as complicações e também não conseguiu superar as complicações do Covid. Então foi isso, Andréia. Assim. Eneida, mas foi assim, essa dor, né? Lidar com essa dor, perder pessoas amadas, pessoas queridas, muitos anos de casamento, não foi? Sim, 28 anos de casamento. Inclusive, no nosso último aniversário de casamento, ele me pediu para escrever um texto e postar nas redes sociais. Ele nunca pedia isso, ele era muito discreto com rede social, né? Então a gente vai começando assim. Sim. A emoção, não tem jeito que a emoção ela vem, né, Neida? Muito recente ainda essa perda. E é justamente isso que nós queremos mostrar hoje para você, falar para você que já passou por isso. Não? Então, como viver com essa dor. A gente começa a lembrar, Andréia, dessas intuições que a gente tem o dia todo e que a gente não para ouvir, né? E nem sei se deve também parar, senão a gente enlouquece um pouco. Então, assim, a minha mãe morava na mesma casa que a gente, era um espaço separado, então, mas ela estava ali no dia a dia, né? O meu marido e a minha sogra, que passou os 3 primeiros meses da pandemia conosco, na nossa casa. Então, e essa minha amiga, que também era muito próxima de nós. Então, são pessoas que faziam parte da minha rotina. Então, assim, recolocar as coisas da rotina em ordem. Por exemplo, café. Né? O café era um evento. E para ele se tornar um evento de novo na minha vida, eu tive que fazer um esforço. Então é o esforço do evento, de ressignificar, mantendo as memórias antigas num lugar muito especial,
e criando as memórias novas, seja através do gosto do café, do evento que um café pode ser, do que ele representa, né? Porque a gente lá em casa parava para tomar o café. Então eu fiquei assim uns 2 meses sem conseguir fazer café. Então eu ia para minha irmã. A sua irmã tem um ponto assim chave especial Sim. Nessa sua história, né? Ela e a minha sobrinha, elas têm tanto de organização de contas, de bancos, de senhas, de agenda. Porque a vida transformou, assim, coisa que você não era acostumada, habituada a fazer, precisou de ajuda de alguém para fazer, né? Nem queria fazer, né? Nem queria pagar conta, ir em banco, fazer almoço, não queria. Então eu era cuidada pela minha mãe e pelo meu companheiro. Então assim, a rotina saiu do lugar e recolocar as coisas e os sabores e os sentimentos e a pele numa outra estrutura é um esforço. E tem algumas pessoas que me ajudaram com isso. Então, minha irmã e minha sobrinha, porque eu ia para a casa da minha irmã assim 4 vezes por semana para organizar a minha cabeça. Então, a gente conversava muito. A minha irmã também é viúva. Então, ela me ensinou muitas coisas e tem me ensinado muitas coisas porque ela é uma pessoa muito forte. Minha sobrinha muito amorosa, muito apegada à minha mãe, muito apegada ao meu marido, porque ela perdeu o pai muito cedo, né? Então eu acho que essa imagem do masculino, o Matheus muito brincalhão, muito presente e muito amado por ela. Ela estava junto comigo, a minha irmã e ela, as duas, atrás de mim quando a médica deu a notícia. Então quando a médica deu a notícia do falecimento do meu marido, e a gente já tinha sabido da minha sogra, né? As duas estavam comigo e a Laís, que é minha sobrinha, deu um grito assim e a médica falou: mas eu não sabia que vocês tinham uma filha. Falei: a gente não tem filhas, mas é só filhos, né, homens. Mas essa aí é como se fosse. Então, assim, essa cena também é uma cena que eu sempre tento levar por esse lado do amor, entendeu? Por essa coisa que ela deixou escapar, porque representava essa pessoa, meu parceiro, representava muito para minha sobrinha. Porque ela reconstruiu. Então, eu acho que a palavra-chave desse projeto que eu estou participando é a reconstrução de sentimentos e ressignificação de coisas que podem mudar a sua vida para melhor, porque a ideia é essa, né? A gente pegar a tragédia e transformar em outra coisa. E é o que a Eneida tem feito, né? Buscar essa transformação, construir uma nova vida, apesar dessa dor que ainda está aí. E ela teve ajuda, foi da irmã. Você buscou também ajuda com terapia? Sim, eu acho assim, Andréia, né? Nesse processo todo, a família e os amigos, quando você consegue construir uma relação de amor, afeto, preocupação, cuidado com as pessoas que estão perto de você. Então, quem que está perto? Primeiro, família. Então, eu tenho pessoas que são ícones na minha família, né? E que tem sido, não só nesse momento. Então, eu acho que é um processo inteiro, assim. Eu citaria alguns nomes, acho que eu não devo, senão alguém pode me escapar, né? Mas a minha sobrinha e minha irmã sempre à frente, assim, porque elas tiveram nesse contato muito próximo a mim, até hoje, nessa construção. Mas pessoas que são especiais, assim, muito especiais. Ai, quero falar. Pode falar. Josiane Barbosa, quero falar, André Luiz Gomes, né? As minhas tias, irmãs da minha mãe. Então, assim, são ícones, André, que ajudam a gente a construir. Não só na dor, repito, né? Porque quando você constrói alegria, você tem de onde tirar a alegria. Se você não se dá a oportunidade da alegria, você não tem esse balde. Então, a família é muito especial, os irmãos do Matheus. A minha sogra tinha 6 filhos. Ela perdeu 2, Douglas e César. E eu tinha muito receio que ela perdesse um terceiro, né? Na UTI, vou contar uma historinha aqui. A médica que cuidou do Matheus por um período, doutora Regina, ela fez questão de colocar o Matheus e a dona Zenaide lado a lado na UTI, porque ela achava importante, sabe? Que eles estivessem de alguma maneira conectados naquele momento, né? Eu ficava preocupada da dona Zenaide perder mais um filho. Então, o fato deles falecerem no mesmo dia representa muito espiritualmente para minha família dos dois lados, né? Tanto do meu pai quanto da minha mãe, que são famílias que têm uma religião, que têm um sustentáculo, que eu acho importante também, essa coisa da fé, né? E eu casei com meu marido, que também tem uma família que tem o mesmo sustentáculo, né? Que tem essa coisa
da religião, da fé como ponto Isso ajuda principal. muito, né? Deus, a gente ter essa vivência com Deus e pedir forças, porque Isso. não é fácil superar, né, um luto, superar essa dor. E a gente precisa disso. É. Então, até a atitude do hospital eu achei muito bacana. Colocar, né, o filho e mãe juntos ali. Sim. E antes de ser entubado, o Matheus colocou uma música para a equipe médica, para agradecer. Isso é bonito também. Ela me contou depois. A doutora Regina me contou depois. Você me perguntou dessa coisa da ajuda profissional. Eu tive, mas eu quero falar dos amigos primeiro. Dos amigos, da família, dos Família e amigos. amigos. Porque assim, eu tenho amizades e eu acho bem legal, e talvez seja a lição que eu quero ensinar para os meus filhos e para os meus alunos e alunas, né? Eu acho que a amizade, ela tá num lugar que você consegue acessar, porque amigo não tem, a gente não tem muita regra com amigo, né? E eu tenho a sorte, ou eu tive o cuidado, ou as pessoas tiveram o cuidado da gente conseguir fazer uma amizade longínqua, assim, de muitos anos. Então eu tenho um amigo de mais de 30 anos, né? Muitos amigos assim. Então, são amigas e amigos que me ajudam a perceber quem eu sou hoje, que choram comigo e que riem comigo e que me ajudam também a criar essas memórias novas com as quais eu me preocupo muito. E são amigos de diferentes locais. Amigos novos também, né? Que eu comentei um pouquinho antes da nossa conversa aqui, que eu fui percebendo essas viúvas que também estão por aí, né? Que se tornaram minhas amigas. Então eu danço a dor junto com a Alessandra, converso muito com a Aninha, muito com a minha irmã. E no mesmo ano, 2020, uma grande amiga nossa perdeu também o marido. E ela tem duas filhas pequenas, né? Então eu fico me colocando nesse lugar das pessoas. Isso, as pessoas dão o nome de empatia. Não sei se eu consigo fazer muito bem isso, mas eu tento. Que é você perceber, assim, que a dor do outro também é uma dor, né? Os amigos fazem você perceber isso quando você para ouvir as histórias. Então, cada um tem uma dor diferente e essa dor pode ser localizada com a ajuda do outro. Então, os amigos, eu brinco com isso, eu vou falar, que a minha fala antes de tudo acontecer era: cada um tem o que merece. Depois que aconteceu isso, eu costumo dizer: quem tem amigo tem tudo. Então eu mudei o lema da minha vida, mudei o lema, né? Que eu acho legal também. E uma outra ajuda que eu vejo como essencial é a ajuda de profissionais da área, terapeutas, né, psicólogos e até saúde de clínica geral, para você ver como é que os hormônios estão, como é que as coisas estão funcionando, porque está tudo muito ligado. Então, quando você se propõe a estar com um profissional da área que consegue dar nome para o que você está sentindo, que consegue te orientar dentro do turbilhão que você está, que consegue te arrancar de um momento de desespero e te colocar num outro lugar, também é muito importante. Então, esses profissionais precisam ser muito respeitados e também essa coisa da confiança, né, de você se colocar a sua vida na mão da outra pessoa para ela poder realmente entrar naquele lugar e poder organizar, te ajudar a organizar as coisas. Eneida, e na hora que bate, né, aquela saudade do esposo, da sogra, da mãe, o que você faz? Você deixa aflorar isso, esse sentimento aí dentro? Conta pra gente. André, eu sou uma fazedora, né? Eu gosto de fazer. Então, o meu relacionamento com a educação e com a arte, ele é muito profundo. Eu sou professora, né? Tenho a escola, trabalho em outros lugares, não abri mão das minhas aulas, até porque eu não sabia direito como é que ia ser a minha vida financeira sem o Matheus, sem a mamãe que sempre cuidou de mim para sempre. Adoro isso, né? Minha mãe cuidou de mim para sempre, porque me deu estrutura. E a minha sogra que me ajudou em muitos momentos na criação dos meus filhos, por exemplo. Então, quando eu me vejo no meu dia a dia sem esses ícones, sem essas pessoas, eu me perco um pouco. E eu ouvi muito, por ser uma fazedora, né, que eu estava fugindo,
Ai, você faz muita coisa, você tá fugindo. Aí eu ficava pensando assim, gente, fugindo do quê? O treco tá aqui, tô sentindo, né? Como é que a gente foge de uma dor que é interna, que é sua, que faz parte da sua célula? Então eu ficava pensando, e eu sempre fiz muito, não é porque aconteceu isso que eu comecei a fazer. Então eu tenho uma relação com a dança, eu tenho uma relação com a música, eu tenho uma relação com o teatro. E claro que tudo isso, eu sempre acreditei nisso, e agora mais do que nunca eu posso corroborar com os meus próprios pensamentos e as minhas próprias frases, né, da vida, que essas artes todas e a educação me ajudaram a refazer esse caminho que foi abruptamente interrompido, principalmente com a minha rotina, como eu disse, né? Então, assim, buscar na arte um refúgio, fuga, talvez, era uma coisa natural para mim, porque ela sempre abrandou as minhas dores. E aí eu fui convidada para participar como atriz. E nós estamos aqui com uma artista, né? Uma artista. Então, olha só, quantas... Você buscou várias formas de vivenciar isso, de passar por esse luto, de passar por essas perdas. E a arte fez grande sentido, junto com a família, os amigos, a terapia. E fala um pouco dessa arte para nós. Sim, eu participo hoje do Coral Henrico Neri. Inclusive, Henrico fez esse brinco para mim, que significa muito. Tá? Porque ele trabalhou com as cores do brinco, de ressignificação de cores através de uma coisa maravilhosa, porque é um artista francano maravilhoso, que tem o trabalho do coral há muitos anos. Então, esse brinco representa muito, porque ele faz parte dessa coisa que é tocável, né? E que quando eu olho, eu consigo entender o que eu sinto com relação à memória nova, a todo esse processo que eu estou passando. A dança, eu estou com essa oportunidade assim, maravilhosa de estar com as meninas da Pleiade e os meninos. Então eu tenho 2 professores maravilhosos lá, o Dan Matias e o Rafael Costa, no trabalho da Pleiade. E eu, Alessandra, nos aproximamos muito na coisa da viuvez e da conversa, ela com mais experiência que eu, e geralmente quem tem mais experiência ensina para o outro, e aí a gente está dançando a nossa dor. Essa frase dela é maravilhosa. Amiga, vamos dançar a dor. E aí a gente dança a dor. Todas as dores, as emocionais e as físicas também, porque afinal de contas estou com mais de 50, então as dores físicas acontecem. E aí nesse processo da arte, quando você se abre e muda a sua energia, parece que as coisas vão chegando, né? Então eu fui convidada para participar, eu fui proponente de um projeto do Bolsa Cultura e fui convidada para participar como atriz de um outro projeto, e os nossos projetos passaram. Então hoje eu estou com 2 peças em cartaz que vão estrear agora final de março, começo de abril. Uma delas é a Partida. Eu estou com o texto aqui, né? Esse texto está novinho assim porque eu imprimi de novo, mas o meu texto original ele está todo rabiscado, está todo, né? Porque eu já levei ele para todos os lugares. Achei que eu estava com problema de memória por causa do Covid, porque passei, né? A gente fica achando que está com sequela. Mas a gente conseguiu, entre aspas, finalizar o trabalho para a estreia. Partida é um texto que fala de partida. Então eu acho que o mergulho mais profundo que eu tenho feito ultimamente, que o teatro lindamente me deu, é essa coisa de falar da perda através da arte. Então o Renato fala das memórias, é o personagem que eu estou fazendo. E esse espetáculo particularmente me deu a oportunidade desse rasgar, né? Abrir o peito e falar, vem. Se eu tô fugindo até agora, agora eu vou encarar esse negócio. Não quero mais fugir. Para entender a dor e entender que a dor não é só nossa, tá? Eu me abro para as artes dessa maneira e costuma funcionar. Eneida, e fala para nós também, além de tudo isso, da arte que move a sua vida aí, me fala da sua escola, da empresária que você é, para a gente conhecer mais um pouquinho da Eneida. A escola começou com um sonho meu. Mateus era meu parceiro, era o meu par, meu companheiro, aquele que acompanha, adoro isso também. A gente tinha uma relação de estar nos lugares. Quem conviveu com a gente sabe disso, né? Então, assim, eu acho que eu não tive um marido, André, eu falo isso na peça, né? Não era marido, sabe esse marido e mulher? Não era isso. Era uma outra coisa com coisas agregadas, né?
Hoje eu estou aqui na antiga casa da minha sogra, que me foi oferecida pelos meus cunhados, nessa nova situação que a gente se encontrou assim, eles acharam por bem que a gente viesse para cá. Então a escola se mudou para cá, não pretendo sair daqui tão cedo. Estamos felizes aqui, porque é um espaço que tem muita memória boa e nós estamos criando memórias novas aqui. Então os meus filhos trabalham comigo também, pensando a escola, né? Porque com a perda do Matheus eu fiquei assim, e agora o que eu vou fazer? Porque eu era muito mais professora do que empresária. Então encarar a escola, a minha entrada no BNI, as minhas palestras e comunicações com o Sebrae tem me ajudado a construir essa empresária que já existia dentro de mim de alguma maneira, mas que não estava organizada para isso. Então assim, é muito bonito também ver essa coisa que você acha que não é, mas que você pode se tornar. E faz parte da nova construção. Então, saber quem você era, saber quem você é e reconstruir esse espaço, ele é importante para nós. Porque aqui a gente oferece os cursos de idiomas, são 9. A gente oferece um espaço cultural que eu e Matheus sempre acreditamos, que é, por exemplo, o Clube da Leitura, né? O Clube da Leitura, ele nasceu em 2014 e a gente tinha um contrato, nós dois. A gente falava assim, olha, se não aparecer ninguém, a gente discute o livro, tá? Então a gente tinha isso. E aí hoje eu tenho um grupo que está comigo desde 2015, né? Que permanece. Então o Clube da Leitura é um projeto cultural da escola, aí a gente tem o Stop and Drama, que é um grupo de teatro da escola, a gente tem o Stop and Tap, que é um grupo de sapateado da escola. Então assim, eu acho que eu sou meio múltipla, para as pessoas entenderem, é meio complicado. Mas a escola me dá esse espaço de atuação no qual eu posso responder por mim mesma, e eu e o Matheus construímos isso juntos, e isso eu quero que permaneça, né? Então aqui, um espaço cultural, de educação, para a gente poder estar e até refazer aquela coisa de não consigo aprender, não, vamos ver onde é que está o não consigo para a gente poder a partir daí conseguir. Então depois de tudo isso, eu acho que fica mais forte em mim o desejo de promover esse esforço da saída de si para se transformar em outra coisa. Eneida, mas então resume aqui para nós essas 3 fases, né, que você passou. Da dor, da transformação e a mensagem que você vai deixar para as pessoas que estão te ouvindo agora e já passaram por isso ou estão passando. Posso escrever? Pode. Professora? Pode. Porque assim, ó, eu tenho tem que escrever, viu? algumas anotações da minha terapia que eu adoro, né? Que fala de Olha dor. que fantástico. Que fala de... Então assim, eu sou a pessoa da palavra. A linguística me deu esse presente, né? Porque é um presente. Então vamos lá. Nós temos a dor, nós temos a transformação, que eu acho meio transformação assim, mas vamos lá. Porque aqui tem uma palavra importante, olha, que eu não tinha pensado. Olha, gente, adorei! Olha isso! E talvez uma mensagem, né? Assim, eu tenho feito muito essa coisa da mensagem dos outros para mim, mas eu vou começar aqui, tá? Eu acho que existem alguns pontos, talvez eu puxaria outras flechas diferentes daquela que eu puxei a primeira vez, né? Conversando com a Bia, a minha terapia. Porque aqui foi em outubro de 2021 e hoje já é março de 2022, então muito provavelmente outras coisas eu escreveria aqui para poder entender essa dor. Mas o ponto principal para mim, talvez pelo meu encontro com uma pessoa agora no carnaval, uma mulher que provavelmente vai fazer parte desse projeto também, ela parando para ouvir a dor dessa mulher, eu pude entender que não existe uma dor maior do que a outra. Então, porque elas são individuais, elas são suas, né? Elas são suas, elas são intransferíveis. Então, você tem que cuidar da sua. Você tem que fazer carinho na sua dor, né? Então, essa coisa do auto-perdão, auto-cuidado, auto-amor, é tudo muito precioso. Então, quando você para ouvir uma dor, você entende que a sua está num lugar especial, mas que ela não é protagonista de nada. Talvez sejamos todos coadjuvantes nessa peça da vida, ou todos protagonistas, mas cada um tendo o seu espaço para poder atuar.
Aqui eu acabei de descobrir a palavra ação dentro do Transform. Então, assim, eu acho que tem que haver o esforço, né? De você estar morrendo de preguiça e dor, de você estar ensimesmado e falar, não, eu quero estar naquele outro lugar que vai me fazer levantar, tomar banho, trocar de roupa, passar batom, com máscara, sem máscara, passar um lápis no olho, pintar o cabelo de outra cor e falar, não, eu vou. Né? Quem sabe não acontece uma coisa que seja legal para o meu dia, para a minha memória nova. Então essa coisa de você fazer o jogo do contente da Poliana, que eu assisti no ano de 2020 inteiro, é a coisa de você olhar para a situação e falar, não tá legal, mas a gente pode transformar o dia, a hora, o minuto em uma coisa melhor para você, né? Que você não tem que provar, que você não tem que mostrar, mas que é seu, mas que se você mostrar pode ajudar uma outra pessoa. Então a transformação, ela é isso. E a ação, que eu descobri agora, adorei, ela é importantíssima, porque a dor leva a gente para a inação ou para ações equivocadas. Atenção. E a mensagem que eu deixaria não seria uma só, seria uma porção, mas eu vou escolher uma. Eu acho que você se permitir na vida, e não só na dor, gente, porque a dor é o tema desse projeto, eu acho, né? Ou seja, transformação, o nome desse projeto. Eu acho que a permissão que você dá a você, sem culpa, onde está o meu papel da culpa? Eu risquei, né? Porque eu acho que a culpa massacra a gente. Eu devia ter. Não, meu filho, você fez o que deu para fazer naquela hora. Entendeu? Então eu devia nada, eu fiz o que eu consegui. Então se você risca a culpa e consegue viver sem achar que a culpa vai te remeter para um outro lugar para frente, melhor, sabe? Então esse é meu propósito. Então a mensagem seria, se permita, compre um brinco novo para você, pinte o seu cabelo de outra cor, beba uma bebida da adolescência para você se reconhecer lá e trazer você para o presente. Se permita, vá dançar, vai fazer teatro, vai aprender um instrumento, cante desafinado, dance torto, faça tapete com ondinha, faça poema sem métrica, mas faça, se permita. Só se permita e vá. Você acha que acabou? A Eneida ainda trouxe aqui uma surpresa para nós. Antes da surpresa, quero falar duas coisinhas, eram uma só, mas agora já viraram duas. A primeira é que eu escutei uma frase muito importante da minha cunhada, Josiane, porque os meus filhos, eles perderam duas avós muito presentes na vida deles e o pai, né? Então, às vezes a gente fica pensando assim, nesses ícones familiares e o que eles representam. Então, a perda para os meus filhos também é muito profunda e quando a minha cunhada me disse assim, os seus filhos perderam o pai, as avós, não deixe que... Calma. Não deixem que eles... Não, peraí. Os seus filhos perderam o pai e as avós. Não deixe que eles percam a mãe. Então eu acho que isso é essencial para a gente entender que as nossas relações na vida, elas são importantes. O que a gente representa hoje, né? A sogra, a nora, a mãe, o filho, o pai, o avô, a avó, as amigas, os amigos, as pessoas que começam a fazer parte da vida da gente a partir desse momento. Então tudo isso é muito importante. E a segunda mensagem rapidinha é sobre a finitude da permanência das coisas. Quando a gente entender que nada aqui é eterno, a gente vai viver mais leve, né? O meu companheiro de cena no Partida, Rui Cunha, tem me ensinado muito sobre leveza. Então, eu acredito que se a gente colocar essa máxima na vida da gente, a permanência é finita, ponto. A gente consegue viver com mais leveza. Aqui tá bom? Essa altura? Sim. Dime como ser pan, dime como ser pan, como ser alimento
que sacia por dentro, que trae la paz. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, como ser alimento que sacia por dentro, que trae la paz. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan. Hoje nós conhecemos a história da Eneida Naline aqui no quadro Mulheres de Alto Impacto da revista Qualitá. E a próxima história pode ser a sua. Se inscreva aqui no nosso canal, pode enviar uma mensagem com a sua história que nós vamos entrar em contato com você.